de duas curas. Vai falar de uma cura e de um milagre, louvado seja Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmão, eu vejo que na trajetória do ministério de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus, como está escrito, Daniel, lá no livro de João, capítulo 1, que ele vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou no meio de nós. Quando eu olho para essa palavra, no princípio, ele era o Verbo. Eu tenho que voltar para entender como foi e como seria o ministério de Jesus. No começo de tudo, ou seja, na criação, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia. Mas espera ainda, algo que era vazio, Daniel, o Espírito já habitava lá. Oh glória, aleluia. A terra era sem forma e sem vazia, aleluia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo algo, Daniel, que é, aleluia, que Deus ele só pode habitar em algo vazio. Por quê? Porque é comprovado pela ciência, irmão, que um corpo ele não pode obter dois espíritos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um corpo ele não pode obter dois espíritos, aleluia. Irmã Vilani, eu aprendo algo, louvado seja Deus, aleluia. Se o espírito sair, o espírito bom tem que entrar para habitar, aleluia, dentro da pessoa, louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora, aleluia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas no começo de tudo, mas agora o Senhor, aleluia, de lama, vai formar o homem, louvado seja Deus. Quem? Adão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha só o verbo na criação de tudo, irmão, aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Deus, ele cria o homem, aleluia, Adão com as suas digitais, louvado seja Deus, e coloca o homem no jardim, louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, Adão está tendo domínio, aleluia, sobre todos os animais no jardim. Mas espera ainda, Deus vai olhar para Adão e vai dizer: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma adjuntora, farei para ele uma ajudadora, louvado seja Deus. Eu aprendo, Daniel, que Deus ele é um Deus que, aleluia, que faz milagre, aleluia, e ainda não deixa cicatriz. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Adão agora de novo vai dormir no profundo sono, e ali Deus vai fazer a primeira cirurgia, aleluia, louvado seja Deus, dentro do jardim, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Adão está dormindo no profundo sono, Deus agora vai tirar a costela de Adão e vai formar a mulher, louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora ambos estão no jardim, aleluia, mas agora a Bíblia vai dizer que Deus vai deixar uma ordem para Adão. Por quê? Porque Adão era o cabeça, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus vai olhar para Adão e vai dizer: olha Adão, de todas as árvores tu pode comer dos frutos, aleluia, mas mesmo a que está centralizado no meio do jardim, porque no dia que tu comer dela, tu vai morrer, tu vai ter uma morte espiritual, Adão, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu aprendo de lano, louvado seja o nome do Senhor, que agora Adão, louvado seja Deus, bem ali perto de Eva, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora a serpente, irmão, um dos animais mais astutos que tem na face da terra, a Bíblia vai dizer que agora o diabo, dentro do jardim, Daniel, louvado seja Deus, introduzindo na serpente, aleluia, vai deslumbrar, irmão, a mente da mulher, louvado seja Deus. E ali a mulher vai comer do fruto, aleluia. Perceba-se que quando a mulher come do fruto, nada acontece, louvado seja Deus. Mas acontece quando Adão ele vai comer do fruto, aleluia. E a pergunta é, aleluia, se Eva, aleluia, tivesse só comido, aleluia, do fruto, teria acontecido alguma coisa? Não, por quê? Porque a ordem foi para Adão. Aleluia! E quando Adão come, a sentença vem. A sentença vem primeiro para Adão: comerá do suor do teu rosto. Segundo, vem para a mulher: aumentarão por dores de parto. E terceiro, na serpente. Aleluia!
será um animal rastejante para o resto da vida. E dentre, aleluia, da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, aleluia, o verbo agora se fazendo carne aonde? Aleluia, nos evangelhos de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, Mateus capítulo de número 1, aleluia, em diante, vai dizer a genealogia de Jesus. Aleluia, capítulo 2, aleluia, Jesus agora vai nascer, vai fugir para o Egito, aleluia. Por quê? Porque Herodes procura matar o projeto, louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo algo de lá no que é projeto, que ele é centralizado por Deus. O Herodes, ele pode se levantar, aleluia, louvado seja Deus. Palavra contrária pode se levantar, perseguição pode se levantar, mas não vai conseguir parar o crescimento e o projeto de Deus. Aleluia. Mas agora Jesus vai ter 12 anos de idade, menina. E quando Jesus ele tem 12 anos de idade, Jesus agora está dentro do templo ensinando quem? Para fariseu, para escribe, para os doutores da lei daquela época, louvado seja Deus, aleluia. Jesus agora com 12 anos, louvado seja Deus, já tinha uma sabedoria extraordinária, já estava ensinando, aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus espera-se 30 anos de idade, Jesus agora vai assumir o seu ministério. Por quê? Porque na época judaica, o profeta Carlos, aleluia, os judeus, aleluia, louvado seja Deus, só podia, aleluia, pegar o seu ministério, aleluia, e exercer seu cargo com 30 anos de idade. Durante o ministério de Jesus, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai transformar. Mas quando nós chegamos em Lucas capítulo 8, e versículo 40 em diante, Jesus vai se deparar com dois tipos de pessoas: discípulo e multidão. O ministério de Jesus, irmã Missilene, Jesus carregava dois tipos de pessoas: discípulo e multidão. Mas só que agora Jesus está na frente do mar da Galileia. Jesus agora vai dar uma ordem para os discípulos: qual? Entra dentro do barco, porque atravessaremos para o outro lado. Mas em seguida Jesus vai despedir outra classe de pessoas. Quem? Multidão. Pera ainda, Jesus está mandando os discípulos subir no barco e atravessar por outro lado, e por outra parte está despedindo a multidão. Tá. E qual a diferença de discípulo para multidão? É fácil. Multidão é aquela que só procura Jesus pelo que ele pode fazer. Vou repetir. Multidão é aquela que só procura Jesus porque ele pode fazer. Se Jesus abrir a porta, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a porta está aberta, esquece de Jesus. Mas discípulo não. Discípulo é a porta aberta e fechada, está agradecendo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Discípulo é negócio dando errado ou dando certo, está agradecendo ao Senhor. Aleluia. Discípulo, louvado seja o nome do Senhor, está buscando constantemente a presença de Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Mas agora, Dilano, o que vai me chamar a atenção é que Jesus vai despedir a multidão. Jesus entra no barco com um discípulo. No meio da trajetória, vai levantar uma tempestade. Jesus estava no barco, o discípulo estava no barco, mas a tempestade ela se levantou. Aleluia, Deus. E a história vai dizer, Daniel, que a tempestade ocasionada nesse capítulo não foi o próprio Jesus que permitiu, foi o próprio diabo que se levantou. Meu Deus, aleluia. Você sabia que o diabo também levanta a tempestade? Jesus está no barco dormindo. A tempestade se levanta. Os discípulos estão agoniados. Por quê? Porque o discípulo é experiente com pesca, experiente com o tempo. Aleluia. Por quê? Porque todo pescador sabe o tempo bom e o tempo ruim na hora de pescar. Mas a tempestade era uma tempestade anormal.
Foi só Jesus entrar no quarto e dormir. Por quê? Porque Jesus se fez carne. Jesus cansou. E quando Jesus dorme, o diabo se levanta a tempestade. A tempestade se levantou para testar a fé dos discípulos, para saber se realmente os discípulos estavam em Jesus ou não. Tem certa tempestade que se levanta na nossa vida para testar a nossa fé, irmão. Meu Deus, aleluia. Tem certa tempestade que se levanta na nossa vida, aleluia, para saber se nós estamos crentes ou não, para saber se nós estamos firmes ou não. Eu imagino que o diabo se levantando na tempestade e dizendo: agora eu quero ver se os discípulos estão firmes em Jesus. Mas o que me chama a atenção, Daniel, é que quando a tempestade ela se levanta, os discípulos vão acordar Jesus. Por quê? Porque o discípulo entendeu: só quem pode acalmar a tempestade aí na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando acorda Jesus, Jesus vai repreender o vento, vai acalmar a tempestade, e em seguida, aleluia, louvado seja Deus, vai para o seu discípulo e vai repreender cada um. Homens de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia diz que o discípulo fica aterrorizado, dizendo: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Quando Jesus chega do outro lado, do mar da Galileia, Jesus vai chegar em Gadara. Gadara era uma cidade, louvado seja Deus, que fazia parte de Decápolis. Decápolis era 10 cidades juntas, louvado seja Deus. E uma delas era Gadara. Jesus chega em Gadara, mas a Bíblia diz que em Gadara tem um endemoniado para Jesus libertar. Em Gadara, aleluia, o endemoniado de Gadareno, a Bíblia cita como ele como se fosse um endemoniado, não cita o nome. Mas a Bíblia vai dizer que em Gadara, nem corrente, nem grilhões e nem cadeado segurava aquele homem. Aleluia. E uma coisa eu aprendo, irmão, aleluia, o que corrente não consegue segurar, o que cadeado não consegue segurar, Jesus chega para libertar. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Aleluia. As correntes não conseguiram segurar aquele homem, mas Jesus botou o pé em Gadara e disse: Satanás, agora tu vai bater em retirada. Aleluia. Eu imagino Jesus dizendo: eu acabei a tempestade. Aleluia. Eu acabei o mar. Aleluia. E eu vou te expulsar, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o que vai me chamar a atenção de outro é que agora o demônio vai bater o diálogo com Jesus, dizendo: não me expulsa fora de Gadara, não. Me coloca naquela manada de porco que está lá em cima do monte. Jesus vai ordenar os demônios entrar na manada de porco. Os porcos vão cair despeadeiro abaixo e vai trazer prejuízo para aquele pastor naquele lugar. Porque eu aprendo, irmão, que há 2 tipos de pastor na Bíblia: um pastor de porco e um pastor de ovelha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque em Gadara tinha um pastor de porco. Aleluia. E os demônios entraram na manada, a manada caiu despeadeiro abaixo e trouxe prejuízo naquele lugar. Aleluia. Trouxe prejuízo em Gadara. Aí sabe o que vai acontecer? Os pastores vão expulsar Jesus daquele lugar. Meu Deus. Aleluia. Aí sabe o que eu aprendo, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Os pastores de porco daquela época, aleluia, louvado seja Deus, estavam preocupados com a manada que perderam do que o endemoniado que foi liberto. Eu aprendo algo, profeta Carlos, por quê? Porque tem muitos apegados com as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então despreocupado em quem está sendo libertado. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora é expulso daquele lugar, irmão. Jesus novamente bota o pezinho dele no barco com um discípulo e volta para o outro lado. Quando chega do outro lado, quem está esperando? A multidão. Ou multidão insistente, irmão. Ou multidão
não insistente, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega do outro lado, a multidão está esperando, mas a Bíblia vai dizer, irmão, que o homem por nome de Jairo, aleluia, vai ouvir falar de Jesus. Você ouviu falar, irmão? Certamente ele soube que Jesus acalmou a tempestade. Se ele ouviu falar, certamente ele soube que Jesus libertou o demoniado de Gadareno. Aleluia. Ele ouviu falar de Jesus. Mas o que vai me chamar a atenção, Aleluia. é que a filha de Jairo, ela vai se encontrar enferma, à beira da morte. E quem era Jairo? O principal da sinagoga, um homem importante. Jairo, louvado seja Deus. A história vai dizer, irmão, que Jairo, aleluia, ele se preocupava com o templo do Senhor. Jairo, louvado seja Deus, era o único, aleluia, que organizava de lá pregadores naquela época, para você entender, para ministrar a palavra do Senhor. Mas quando eu olho, irmão, para essa história de Jairo, Jairo não colocava qualquer um para pregar na casa do Senhor, não. Jairo primeiro ia analisar a história do pregador, da pessoa que ia pregar, saber se ele era um homem de caráter, saber se ele era um homem de uma mulher só. Jairo não colocava, Daniel, qualquer um para pregar, não. Hoje está invertido. Hoje, se o camarada prega, briga, aleluia, ele está pregando ali, além. Hoje, se o camarada assume o microfone e faz acontecer, louvado seja Deus. Estão trocando os papéis, irmão. Aleluia. Ele é homem de Deus se ele pregar bem. Ele é homem de Deus se ele passar recado. Ele é homem de Deus se ele marchar. Ele é homem de Deus se ele rodopiar. Ele é homem de Deus, prega bem. Mas o caráter é a vida. Eu aprendo, irmão, com o Jairo, irmão. Que Jairo, antes de ele colocar o camarada para ministrar a palavra do Senhor, ele analisava a história do camarada. Aleluia, aleluia. Mas algo vai acontecer na casa de Jairo, que a sua filha. Jairo era religioso, mas ele ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque ele vai entender, irmão, que só podia operar na casa dele era Jesus. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai correr. Quando ele corre, ele se prostra nos pés de Jesus, dizendo: mestre, rogo-te que vá até minha casa, pois minha filha está na beira da morte. Está para morrer, Jesus. Mas o que me chama a atenção, Danielzinho, é que Jesus ele não é disposto para ir para a casa de Jairo. Jesus agora está indo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher que não tem nome, uma mulher anonimada, uma mulher que a Bíblia não cita a sua cor, uma mulher que a Bíblia não cita, louvado seja o nome do Senhor, o seu nome, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Com 12 anos, estava perdendo sangue, estava debilitada. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aquela mulher era rejeitada na sociedade onde ela morava. Por quê? Porque ela fazia parte de uma cultura judaica. E a cultura judaica, irmão, ela excluía pessoas, aleluia, que tinham fluxo. Pessoas, aleluia, aleijadas de ouro. Aleluia. Era colocado no canto e rejeitado pela sociedade. Quem passava, desprezava. Quem passava, aleluia, não dava crédito, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, aleluia, profeta Carlos, era uma mulher judia, também era da cultura judaica. Por quê? Porque as mulheres judias, aleluia, naquela época, elas tinham uma responsabilidade também de trazer o sustento para dentro da sua casa. As mulheres judias trabalhavam, as mulheres judias traziam sustento para dentro da sua casa. Mas algo vai acontecer na vida da mulher do fluxo de sangue. Ela vai contrair uma enfermidade, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que tinha na mão dos médicos, e os médicos não conseguiram obter a sua cura, aleluia. Eu imagino, Daniel, ela pensando e dizendo: só tem um jeito de eu ser curada, aleluia. Eu ouvi falar desse Jesus também, eu ouvi falar que ele vai passar por aqui, aleluia, louvado seja Deus. Enquanto ele passar, eu não vou perder tempo, enquanto ele passar, eu vou correr, eu vou tocar na aula dele. Eu acredito que eu vou ser curada de um jeito ou do outro, mas eu vou ser curada, porque eu tenho
que agora Jesus está indo de encontro à casa de Jairo. A mulher, a Bíblia diz, por entre a multidão. Por quê, irmão? Porque a multidão é um empecilho para ela. A multidão era um empecilho para ela alcançar até Jesus. Mas a Bíblia diz que por entre a multidão, quando fala por entre a multidão, eu imagino, Dilano, que ela foi por baixo. Ela foi se esquivando de um, se esquivando de outro e toca na obra. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus ele não foi parado por multidão. Jesus ele não foi parado por discípulos. Jesus ele não foi parado por Jairo, mas ele foi parado pelo toque da mulher. Tantas pessoas tocando em Jesus, Daniel, mas Jesus não parou. Só parou com o toque da mulher. Sabe o que é que eu aprendo? Jesus ele não é parado por qualquer toque. Nem todo toque para Jesus. Eu vou falar isso aqui, irmão. Nem todo toque consegue parar Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus parou. E quando Jesus para, Jesus vai olhar para Pedro, que está do lado dele. Pedro, alguém me tocou. Pedro, como era ignorante, para você entender, Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, como tu disse quem te tocou? Está cheio de multidão ao teu redor. Estão tudo te apertando, estão tudo te oprimindo. E o Senhor ainda faz a pergunta: quem te tocou? Eu imagino Jesus tendo um diálogo com Pedro dizendo: Pedro, Pedro, tanto tempo que tu está do lado comigo, Pedro. Pedro, seja mais espiritual, Pedro. Pedro, quem me tocou não foi qualquer toque, Pedro. Foi um toque diferente, Pedro. Se fosse um toque igual, eu tinha parado com o toque da multidão, Pedro. Se fosse um toque igual, eu tinha parado com o toque de Jairo, Pedro. Se fosse um toque igual, Pedro, eu tinha parado até mesmo com o discípulo, Pedro. Mas quem me tocou, Pedro, foi um toque diferente. Pedro, quem me tocou, eu senti de mim sair poder, Pedro. Pedro, quem me tocou está precisando de socorro, Pedro. Aleluia! Aí o Senhor ainda pergunta quem te tocou. Mas Pedro, eu imagino esse diálogo, Daniel. Pedro, seja mais crente, seja mais servo, Pedro. Quem me tocou foi um toque diferente. Tocou na orla, Pedro, mas saiu o poder, Pedro. Não precisou nem tocar em mim, Pedro, só tocou na minha orla, mas saiu o poder. Aí a Bíblia diz que a mulher está lá, no chão, prostrada. Quando toca em Jesus, ela é curada. Ela não tocou em qualquer homem, ela tocou em Jesus. Ela não tocou no discípulo de lá, nem tocou na multidão, ela tocou em Jesus. Aleluia. Ela não correu atrás de multidão, nem atrás de discípulos, nem atrás de pessoas, ela correu atrás de Jesus. Sabe o que é que nós aprendemos no século 21? É que tem muitos correndo atrás de pessoas. É que tem muitos correndo atrás de multidão. Aleluia. É que tem muitos correndo atrás de discípulos, mas esquece de correr atrás de Jesus. Mas esquece de correr atrás de Jesus, irmão. Aleluia! Quando a mulher é curada, Jesus diz: a tua fé te salvou, mulher. A tua persistência te salvou. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, após a parada, aleluia, Jairo está do lado. Quando Jesus está aí na casa de Jairo, chega a notícia mal. E que notícia é essa? Jairo, a tua filha já morreu. Jairo, por que tu está incomodando Jesus, o mestre? Aleluia! A tua filha já morreu, Jairo, não tem mais jeito. Acabou, Jairo. Compra só o caixão para enterrar. Jesus
Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Era Jesus dizendo: Jairo, eu posso dar o fôlego de vida novamente. Mas o que me chama a atenção, Daniel, é que a notícia chega a Jairo que a filha morre. Não chega que a filha ainda está doente, Dylan. Chega quando a filha morre. Por quê, irmão? Se Jesus vai quando ela está doente, o milagre seria de cura, não é não? Se Jesus vai quando a menina está doente, o milagre seria de cura. Aleluia. Por quê? Porque para Jesus o que cura é remédio. O que cura enfermidade é remédio. Mas dá para ver o remédio levantar de fundo. Dá para ver, irmão, o remédio levantar quem está morto. A notícia chegou dizendo: já morreu, Jairo. Jesus olha e diz: crê somente, meu querido. O dono do fôlego da vida vai acabar de entrar para operar um milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está se aproximando da casa de Jairo, quem está lá dentro? Multidão de novo. A multidão de novo está dentro da casa de Jairo. Jesus vai entrar. Jesus vai observar. E Jesus vai tirar. Espera ainda. Jesus entra, Jesus observa, Jesus tira e depois Jesus opera o milagre. Por quê? Porque Jesus entrou. Olha o que Jesus disse: por que traz esse alvoroço todo aqui dentro da casa? A menina não está morta. Aí sabe o que eles vão fazer? Vão vir de Jesus. Vão vir de Jesus. Aí Jesus vai dizendo: bora, sai todo mundo. Sai todo mundo da casa. Vem só o pai, a mãe da criança, Pedro, Tiago e João. O resto pode sair. O resto pode esperar lá fora. Não seria fácil Jesus operar o milagre no meio da multidão? Mas por que Jesus não fez isso? Porque Jesus é Jesus, Deus é Deus. Seria muito mais fácil, imaginando, ele operar um milagre no meio da multidão para mostrar que ele era Jesus. Mas ele falou algo: sai todo mundo. Por quê? Porque eu aprendo algo, que nem toda a multidão, aleluia, eu vou falar isso aqui, irmão. Nem toda a multidão está pronta para ver o teu milagre. Aleluia. Nem toda a multidão vai participar do teu milagre. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi por isso que Jesus tirou da casa. Louvado seja Deus. Porque ainda tem multidão que é incrédulo. Louvado seja Deus. Não acredita ainda no milagre de Jesus. Tem multidão ainda, aleluia, que ainda é incrédula. Louvado seja o nome do Senhor. Vai para a casa de Deus. Assiste culto. Louvado seja Deus. Carrega a Bíblia debaixo do braço. E ainda é multidão. É incrédula. Louvado seja Deus. Aleluia. Não acredita mais nos milagres. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus tira todo mundo. Fica só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Três discípulos. Jesus se aproxima da criança, expulsa o espírito da morte, a menina se levanta e a multidão está lá fora esperando. Aleluia! Eu imagino a multidão dizendo: Jesus entrou, vai sair do mesmo jeito. A menina está morta, vai continuar morta lá dentro. Aleluia! Mas eu aprendo algo quando Jesus ele entra dentro do cenário, irmão. Louvado seja Deus. O cenário ele não fica mais o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O cenário é de morte, Jesus entra para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me mostra dentro da Bíblia, eu mostro. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 7, versículo 21 em diante. A Bíblia vai dizer: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai entrar aonde, louvado seja Deus, em um cenário. Que cenário é esse? Um cenário de morte. Lucas capítulo de número 7. Aleluia. Louvado
seja Deus. Lucas capítulo de número 7. Versículo 11. Vamos ler o versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Aleluia. O cenário da cidade de Naim, irmão, era um cenário de morte. É por isso que eu digo, onde Jesus chega, o cenário ele não continua o mesmo. Naim estava acontecendo um velório. Aleluia. Naim estava acontecendo um funeral. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus toca logo ele no caixão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque os judeus de lá não podiam tocar em algo morto. Aleluia. E Jesus tocou aonde? No caixão. Louvado seja Deus. Jesus chegou para quebrar logo o protocolo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, que o cenário de Naim era cenário de morte. Mas Jesus chegou para trazer vida. Aleluia. Jesus libertou. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus expulsou o espírito da morte. Aleluia. Do menino que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora entra para trazer alegria em Naim. Louvado seja o nome do Senhor. Me mostra dentro da Bíblia que é mais em João. Louvado seja Deus. Vai falar de um homem por nome Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro era mais íntimo de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas na aldeia de Betânia, Lázaro também morre. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro também está sepultado dentro do sepulcro. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus chega, Jesus, aleluia, chega e diz assim: remove a pedra. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Jesus manda remover a pedra, Jesus vai dizer: Lázaro, sai para fora. Oh, glória! Sai para fora lá. Senhor, já está a pedra. Está cheirando mal, Senhor, lá dentro. Não tem mais gente, já faz 4 dias. Está se desmanchando. Mas o que Jesus falou foi o que me chamou a atenção. Jesus chegou e disse: retira a pedra. Não quero saber da maneira que está, nem do jeito que está. Eu só estou mandando uma coisa: retira a pedra. Quando a pedra é retirada, Jesus só dá o grito: Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Aleluia. Porque eu aprendo algo, aleluia, Daniel. Ainda quem está morto, ele escuta a voz do mestre. Meu Deus, aleluia. Pode até estar morto espiritual, mas quando Jesus fala, quando Jesus fala, ainda escuta a voz do mestre. Aleluia. Por quê? Porque ainda lembra do tempo que louvava na casa do Senhor. Está vendo essa voz espiritual? Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ainda lembra o tempo que pregava na casa do Senhor. Aleluia. E quando Jesus fala, aleluia, o povo ouve a voz de Jesus. Aleluia. Mas voltando para o texto, aqui eu encerro. Quando Jesus ressuscita, aleluia, a filha de Jairo, a multidão está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que vai me chamar a atenção, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Mas é o versículo 54. Mas ele, pondo todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te. E o Espírito voltou. E logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Aleluia, Deus. E seus pais ficaram maravilhados. Ele mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Aleluia. Meu Senhor da glória. Precisa, louvado seja Deus, Jesus entrar na casa para operar o milagre. Jesus entrou na casa de Jairo. A casa não ficou mais a mesma. Louvado seja Deus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. A casa não ficou mais a mesma. Louvado seja Deus. Jesus entrou, louvado seja o nome do Senhor, no cenário de Naim. Naim não ficou mais o mesmo. Jesus entrou em Betânia. Betânia não continuou sendo mais a mesma.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde Jesus chega, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Jesus chegou em Gadara, Gadara não ficou mais a mesma, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele ainda chega, irmão, para mudar cenário, louvado seja Deus. Ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário alguém diga que não tem mais jeito, aleluia, esse daí vai morrer no tráfico, vai morrer na droga, vai morrer na maconha, aleluia, vai morrer no bar, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu aprendo com esse meu Jesus, que ele ainda chega para libertar, para transformar, para colocar de pé, aleluia, louvado seja Deus. Por mais que a sociedade olhe e diga, não tem mais jeito, esse aí só caixão e cadeia, se enganou, louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Jesus ainda liberta, o meu Jesus ainda entra onde o homem não entra, aleluia, louvado seja Deus. O meu Jesus ainda entra em favela, o meu Jesus ainda entra em viela, o meu Jesus ainda entra aonde o homem não quer entrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra, aonde ela chega, ela não volta vazia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já quero profetizar e encerrar, irmão, aleluia, a minha participação, aleluia, louvado seja Deus. Jesus entrou nesta rua, louvado seja Deus, e esta rua não vai continuar mais sendo a mesma, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu acredito, irmão, que tem pessoas que estão escutando o eco desse microfone e está dizendo, Jesus está falando comigo, aleluia, louvado seja Deus. Meu querido, Jesus está falando com você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo está perdido ainda, louvado seja Deus. Está perdido até onde Jesus não chega, mas quando Jesus chega, ele chega para mudar a história. Amém, irmão? Amém. A palavra de hoje foi essa. Jesus ainda entra no cenário para mudar a história. Aleluia. Foi só até aqui, irmão. Amém? Fica de pé.